Então é isso aí, nação. Vamos para as últimas notícias do nosso Mengão, né? E o Flamengo que está encerrando a pré-temporada da equipe principal nos Estados Unidos, né? O nosso Flamengo fez 2 amistosos, né? O primeiro venceu por 2-0 e o segundo o Flamengo empatou em 1-1. As duas partidas foram bastante proveitosas porque Tite aproveitou esse momento para fazer alguns testes, colocar aqueles jogadores que são considerados craques para pegar ritmo de jogo e agora vai voltar ao futebol brasileiro para ter o campeonato carioca como o objetivo principal nesse momento, já que o Flamengo precisa vencer os próximos jogos no estadual para se recuperar, né, de uns empates aí que o time teve com uma equipe bastante modificada, né? Portanto, o Flamengo se prepara ao retorno ao Brasil com reforços na bagagem e saldo positivo na passagem pelos Estados Unidos. Tite vive últimos dias do time nos Estados Unidos, com foco já na disputa do Carioca. Diretoria considera a passagem proveitosa para alavancar a sua marca. Nós sabemos que o Flamengo levou essas duas partidas para os Estados Unidos para divulgar a marca Flamengo. Dessa forma, né, a equipe fica mais conhecida no exterior e isso ajuda ainda mais a trazer uma visibilidade grande para o clube de regatas Flamengo, né? O nosso Mengão conseguiu lotar o estádio no último jogo, coisa que é muito difícil fazer no futebol europeu. Enquanto o Flamengo principal estava jogando nos Estados Unidos, o time alternativo também levou mais de 20 mil pessoas ao estádio de Natal, no Rio Grande do Norte. Isso mostra a força da torcida do Flamengo, que, além de ser grande no Brasil, lá fora também não fica atrás, né? Portanto, o Flamengo está de volta aí ao futebol brasileiro. O Flamengo prepara o retorno ao Brasil com um balanço positivo da pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos. Na bagagem, Tite e companhia trazem um reforço do lateral Vina e testes que devem ajudar na formação do elenco, que se concentra de vez na disputa do Campeonato Carioca. A passagem rubro-negra em solo americano inclui sessões intensas de treinamentos, 2 amistosos e apenas 2 folgas. O elenco treina na manhã desta segunda e terça, antes de retornar ao Brasil, especificamente a Belém, no Pará, local da partida contra o Sampaio Corrêa pela 5ª rodada do estadual. O time reserva do Flamengo, que ficou no Rio de Janeiro para disputar do Carioca, não conseguiu vencer os 2 jogos que disputou, empates contra o Nova Iguaçu e Portuguesa. Na estreia com os titulares em campo, goleada por 4-0 sobre o Audax. Mesmo desembarcando em Belém no final da noite de terça, Tite usará força máxima em Brasília, no Mangueirão. O Flamengo ocupa a 8ª colocação, com 5 pontos em 3 jogos. A partida com volta redonda pela 3ª rodada foi adiada para o dia 10 de fevereiro. Com 9 pontos, o Botafogo lidera a competição até o momento. Então, o Flamengo, apesar de não ter tido essas vitórias nos últimos 2 jogos do Campeonato Carioca, com a equipe bastante alternativa, consegue tirar proveito nessas 2 partidas aí nos Estados Unidos com a equipe principal. Tite, com certeza, já começou a montar o time que ele acha o ideal para ser titular no restante da temporada, né? Com a chegada de De La Cruz, com certeza o ex-treinador da seleção brasileira vai encaixar o uruguaio na melhor posição possível. Lembramos que De La Cruz pode jogar em diversas posições aí para ajudar o nosso Mengão. Ele, junto com a Arrascaeta, serão jogadores presentes aí no meio de campo que vão fazer com que essa equipe jogue mais do que jogou em 2023. Faltam menos de 48 horas para terminar a pré-temporada nos Estados Unidos, mas a avaliação interna do período já é bem positiva.
O objetivo era integrar os jogadores e focar na preparação enquanto internacionalizava a marca em solo americano. No campo, o Flamengo retornará ao Brasil em outro patamar físico e uma bagagem cheia de possibilidades em função dos muitos testes contra o Philadelphia e o Orlando City. No primeiro amistoso, um time em cada tempo e a estreia de De La Cruz. No segundo, 10 substituições e a primeira partida do uruguaio como titular. Ainda há necessidade de ajustes técnicos e táticos, além de questão física ainda a ser melhorada, mas o Flamengo deixará Orlando com mais possibilidades para uma temporada com um calendário completo. Serão 4 títulos em disputa, além das possíveis ausências por conta de convocações para a Copa América. Fora de campo, a diretoria se vê satisfeita com os novos contratados e possíveis parcerias. Além da difusão do clube nos Estados Unidos, o cenário é alavancar a marca até a disputa do Mundial em 2025. Um dos caminhos debatidos é a implementação dos famosos Cups, que seriam o primeiro passo rubro-negro em solo americano, antes da implementação das escolinhas de futebol. Vale destacar que o Flamengo aproveitou a passagem para estreitar as relações com o Orlando Magic, time de basquete local. Na primeira folga, Pedro foi até o Kia Center assistir a partida ao lado da família. E no último domingo, último dia livre na pré-temporada, o Flamengo foi convidado para uma ação na quadra durante o intervalo da partida contra o Phoenix Suns. Com a chegada do lateral esquerdo, Vina, que se apresentou ao clube durante a pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo agora concentra-se esforços em busca de um atacante da beirada. Luiz Henrique, alvo inicial da diretoria, tem acerto encaminhado com o Botafogo e o clube não teve um plano B para esta posição. Mesmo com a cúpula do futebol longe do Brasil, a negociação por Léo Ortiz continuou acontecendo. O Flamengo se aproximou de valores pedidos pelo Bragantino e confia em acerto com o zagueiro já na próxima semana. Além de Vina, o Flamengo retorna aos Estados Unidos com um contrato de Fabrício Bruno renovado até 2028. O vínculo anterior era válido até 2025, mas a pré-temporada não foi marcada só por chegadas. O Flamengo agora tenta solucionar os casos de Mateuzinho e Thiago Maia, alvos do mercado que ainda aguardam o desfecho de negociações em andamento para deixarem o clube. O lateral chegou a ter empréstimo confirmado para o Corinthians, que ainda tenta levá-lo em definitivo. E agora tem proposta do Botafogo. O volante esteve próximo de assinar com o Internacional, que ainda tenta contratá-lo. Portanto, essas foram as últimas notícias do nosso Mengão. Qualquer novidade, qualquer informação nova, traremos aqui em nosso canal. Vocês não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar os nossos vídeos. Isso nos ajuda em nosso crescimento.